Amém. Glória a Deus. Que bom a gente estar aqui, né, gente? Que bom ver vocês, que bom saber que a cada dia o Senhor tem nos abençoado, cuidado de nós. E glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Glória a Deus pela tua vida, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele já tem feito nesse lugar, por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. E como é bom saber que estamos aqui para honrar e adorar o santo nome do nosso Senhor, né? Gente, maravilhoso é a cada dia a gente entender que, como já dito hoje, em todo tempo Deus Ele tem nos dado ricas e ricas oportunidades para que a gente possa ser aperfeiçoado por Ele, melhorado por Ele, ensinado por Ele, capacitado por Ele, curado por Ele, liberto por Ele. E a cada dia o Senhor vem dado isso de bandeja para todos nós, e uma rica bandeja farta de alimentos maravilhosos que nos conduzem a caminhos eternos. E quando a gente começa a entender o que espiritualmente tem acontecido no nosso meio, a gente fica sem palavras, porque é isso que Deus tem feito em nossas vidas, deixado sem palavras. Quando a gente tem que às vezes falar do que Deus já fez em nossas vidas, então a gente às vezes tenta expressar isso para as pessoas, expressar para os amigos, expressar para quem se reúne com a gente, e a gente às vezes está tão feliz do que Deus tem feito em nossas vidas e às vezes falta palavras para expressar tanta gratidão por Deus. Às vezes caímos em meio às nossas dificuldades, às nossas lutas, às nossas batalhas, sim, as situações que a gente se pergunta o porquê disso, o porquê daquilo, porquê tal situação está acontecendo. E assim é a nossa caminhada nessa vida, a nossa peregrinação nessa vida. Enquanto a gente está aqui, enquanto dá tempo, a gente precisa entender que temos essas ricas oportunidades para ficar mesmo às vezes sem palavras para agradecer tanto que Deus já fez em nossas vidas. E a gente vai aprendendo dia após dia, culto após culto, dificuldade após dificuldade, situações que nos deixam tristes, situações que nos deixam felizes. E a vida é assim, às vezes altos e baixos vão acontecer em nossas vidas. Tem domingo que a gente vê alguns aqui com um sorriso maior, tem domingo que vê as pessoas às vezes com uma tristeza maior. Eu vejo Deus cuidando da gente, independente do cenário que a gente se encontra, de uma forma maravilhosa. E você que nos assiste na internet, eu creio que da mesma forma, seja bem-vindo, bem-vinda. E Deus vai fazendo isso e nos dando cada vez mais as ricas oportunidades para que a gente melhore, para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente evolua. E a humanidade às vezes vai se perdendo em pequenas coisinhas, em pequenas coisas que viram pedras de tropeços. Ouvi uma mensagem esses dias e levei isso para a minha vida: as pedras sempre vão estar lá. As pedras sempre vão estar no caminho. Vai da gente saber passar por elas, vai da gente saber tirar elas, vai da gente saber a forma que a gente quer continuar passando pelas pedras, pelas dificuldades, pelas nossas lutas. Depende de nós. E a palavra hoje já fala da palavra de abertura, a palavra da semana passada pelo presbítero Silas, que foi usado por Deus para ministrar na vida de todos nós. E a gente vai vendo esse cuidado de Deus, sabe? Esse carinho de Deus. Então, hoje não vai ser diferente, porque Deus desde o início já tem falado grandemente com você, meu irmão. Aleluia. Já tem falado grandemente com cada um de nós. Glórias a Deus. E é bom saber que quando a gente decide caminhar com o Senhor verdadeiramente, a nossa vida ela vai mudando o rumo, né? Ela vai a cada escolha que a gente faz em caminho ao reino, são decisões que vão realmente mudando o nosso rumo de vida. A gente decide o reino, a gente decide a verdade, a gente decide caminhar pelo aquele que diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Quando eu decido caminhar dessa forma, no caminho de Deus, na verdade de Deus, e buscando a vida eterna, que é no reino de Deus, eu vou sendo transformado dia após dia. E eu digo que, eu sempre gosto de dizer isso, que se nós parássemos de ouvir hoje, mas colocássemos em prática tudo que a gente já aprendeu do Senhor, tudo que a gente já ouviu da palavra de Deus, colocasse em prática, talvez a gente não precisasse de tanta coisa
Mas a inconstância do ser humano, a nossa inconstância, vai fazendo com que as misericórdias de Deus se tornem cada vez mais evidentes em nossas vidas, até para nos mostrar que nós precisamos dele, que a gente sem ele não é nada. O homem sem Deus não é nada. Então a palavra de Deus hoje, ela está lá em Gálatas. Se você pudesse abrir, eu agradeço em nome de Jesus, sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 6. Amém? Glória a Deus, aleluias. Carta aos Gálatas, capítulo 6. Obrigado, Deus, aleluias. Quem achou, diga amém. Amém? Começa. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejais igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo que possui de bom com aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistimos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amém? Feche teus olhos, quando eu toco a cabeça em nome de Jesus. Soberano eterno Pai, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. A presença do teu Espírito Santo neste lugar é tão perfeita, que testifica, Senhor, as palavras que o Senhor coloca na boca da irmã, nos louvores, no coração do irmão. E assim nós vamos sendo presenteados por Ti, Pai. E muitas vezes não merecendo isso. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse cantinho que o Senhor separou para esse ministério. Obrigado, Senhor, pelos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás. Obrigado, Senhor, pela proprietária deste lugar. Obrigado, Senhor, por cada detalhe que o Senhor tem cuidado de todos nós. Papai, assim como lhe peço em cada oportunidade, eu lhe peço mais uma vez. Que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. E tudo que for dito neste lugar, Pai, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Quem puder dar glória a Deus também crê. Deus é lindo. Aleluia. Coisa boa, gente. Às vezes eu brinco com a missionária e com a igreja, às vezes eu falo, até parece que a gente conversou sobre o assunto, né? Mas a gente nem se falou, ela nem sabia que ia abrir o culto hoje. E ela também não sabia o que eu ia ministrar hoje. A gente tem esse meio que lance em casa, a gente deixa Deus agir, deixa Deus, né, ser Deus, né? E assim tem acontecido frequentemente, semana após semana, né? Deus tem falado através da vida de uma irmã, através da vida de um irmão, né? Às vezes de forma simples, às vezes é num aperto de mão, às vezes é num olhar, sabia? Às vezes é num abraço, às vezes é no e aí, vaso.
Às vezes é, e aí, vaso? Às vezes, e aí, minha irmã, como você está? Essa comunhão, ela é fundamental na vida do crente. Por menor que seja, ela é fundamental. Então a palavra de Deus hoje, ela fala sobre fortalecimento, ela fala sobre renúncias, ela fala sobre constância na presença de Deus. E quando a gente vê o que Paulo diz à igreja de Gálatas desde o início, é tão lindo de se ver, é uma repreensão, uma carta de repreensão. E mostrar para a igreja que o importante é você se manter constante na presença do Senhor. As inconstâncias só te prejudicam. Só prejudicam aqueles que vivem o Evangelho. As inconstâncias da caminhada vão tirando a gente do jogo. Então Paulo, desde o início, ele chega para Gálatas e, a partir do capítulo 1, ele diz: eu estou chocado. Eu estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Estou chocado que tudo que foi dito, que tudo que foi pregado, que tudo que foi ensinado para vocês, Gálatas, vocês estão abandonando. Vocês parece que não entenderam a importância de ser constante na presença de Deus. E essa é a batalha espiritual, não só que Gálatas viveu, mas que a gente vive. Essas são as batalhas espirituais da nossa vida, que vão fazendo com que situações que vão acontecendo ao redor e dentro da nossa vida mesmo, vão fazendo com que as inconstâncias nas minhas atitudes, nas nossas atitudes, elas nos façam dar umas cambaleadas. Então Deus, ele chama a igreja para uma missão. Ele chama a igreja e mostra um propósito para a igreja, a importância do propósito de andar com ele constantemente, de não se desviar. Sabe o que é pregado, o que é ensinado para Josué? Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, medita na palavra dia e noite. Não se desvia, filho. Não cai em conversas furadas, não vai, para várias e várias doutrinas, mas sim se derrame na presença de Deus constantemente. Constantemente. Reunido ontem com um amigo em casa, Deus ele vai te capacitando, ele vai te usando, a ponto de você ser canal de bênção na vida das pessoas. Às vezes um papo informal virar um papo voltado ao reino, e você ser canal de bênção na vida de alguém. Às vezes é um papinho informal na sua casa, às vezes é uma pizza na sua casa, é um bate-papo com o vizinho. Como disse, às vezes é um simples aperto de mão de um bom dia. Que a sua constância com Cristo vai fazer a diferença na vida de alguém. Mas as suas inconstâncias, elas também ficam evidentes na vida de todos que estão ao seu redor. E as inconstâncias são totalmente prejudiciais para a tua caminhada. Quando você vai falar exatamente de reino, quando você vai ter as oportunidades que Deus vai te dar para falar de reino, mas às vezes as inconstâncias que as pessoas vão vivendo vai fazer com que elas tenham medo de falar da sua própria vida. Então, Paulo, sabendo disso, chama a atenção de Gálatas, para que Gálatas voltasse aquilo que eles já tinham aprendido. Então talvez eles não precisavam aprender mais nada, mas eles precisavam colocar em prática tudo que já tinham ouvido, tudo que já tinham aprendido sobre o que é caminhar, sobre o que é lealdade, sobre o que é respeito, sobre o que é levar Deus a sério, a ponto de ele falar: olha, de Deus, meu irmão, não se zomba. Porque quando a gente fala de Deus é sério demais. A gente pode falar aqui, meu irmão, de qualquer parada, de qualquer assunto. Pode falar de surf, a gente pode falar de jogo de futebol, a gente pode falar de trabalho, a gente pode falar da tua empresa, pode falar da minha, pode falar da sua profissão, pode falar da minha, e aí vai, os assuntos vão rolando, e é muito bom isso. Mas quando a gente vai falar de reino, eu não posso ser inconstante no reino. Eu tenho que buscar uma constância, uma firmeza,
Eu tenho que buscar melhorias para que talvez as minhas inconstâncias não existam mais e eu me torne uma pessoa constante na minha caminhada com Cristo. E infelizmente, não só em Gálatas, mas olhando hoje, as pessoas são inconstantes. Às vezes querem demais Deus, às vezes não querem Deus, às vezes querem estar na pegada com Deus, se derramando na presença dele em oração, em jejum, fortalecendo, abençoando as suas casas, abençoando o seu ministério. Mas tem hora que esfria, e aí vive as circunstâncias da vida, as irregularidades. E quando a gente para pensar, ninguém gosta de tratar nada com pessoas inconstantes. Se a gente falar que a gente precisa tratar com alguém e essa pessoa você tem certeza que ela é inconstante, você vai pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão com ela. Porque a palavra de Deus vai dizer: o seu sim precisa ser sim, e o seu não precisa ser não. Isso chama-se fidelidade, lealdade. Então, quando a gente fala de lealdade, não dá para brincar em ser mais ou menos com Deus. As pessoas que são leais ao Senhor são leais com qualquer um, irmão. Quem é leal com o Senhor é leal com qualquer um. Pode se levantar acusações, pode se levantar o que quiser, mas aquele que é leal com Deus, em suas palavras, em suas atitudes, em sua caminhada com Cristo Jesus em direção ao reino, é leal com qualquer pessoa nessa terra. Em tudo, nas suas atitudes, são pessoas que você pode confiar. Se ela falou sim, é sim. Se ela falou não, é não. Se ela falou que vai, ela vai. Se ela falou que está com você, ela está com você. E hoje isso está se tornando raro. Mas eu acredito que Deus separou um povo aqui em Gálatas, escolhido por Deus para ouvir a mensagem de Paulo. E é maravilhosa a exaltação de um homem de Deus, a exaltação de quem é constante com Deus. Ser exaltado por alguém assim, gente, é maravilhoso através do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo tem testemunho para contar, irmão. Ele tem todos os argumentos possíveis e imagináveis para dizer: confie em mim, eu sei o que eu estou falando. E não é só as palavras dele, mas são as atitudes dele que fazem que Paulo se torne um homem constante diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens. Tanto é que ele diz assim: quem disse que eu fui chamado para agradar os homens? Eu fui chamado para agradar a Deus. Fui chamado para agradar ao Senhor. E quando você decide agradar ao Senhor, meu irmão, quem não está firme com o Senhor vai ficar incomodado. É aí que pega. É aí que as coisas não podem abalar a sua caminhada. Só porque você decidiu estar constante, você está firme. Qualquer pedra do caminho, como já foi colocado aqui, vai desviar a sua atenção. Ei, Gálatas, estou chocado que estejais vos desviando tão depressa de tudo que você aprendeu. E às vezes nos bate-papos que a gente tem em família, nas conversas que a gente tem entre irmãos, os irmãos apresentam uma dificuldade ali, uma situação aqui, e a palavra de Deus vem para a sua vida hoje dizendo: ei, constância, constância, firmeza. Vai vir luta, meu irmão, vai vir batalha, vai vir guerra, vai, constância, constância com Deus, força com Deus, lealdade com Deus. Dá uma cutucadinha de leve, quem está do seu lado aí, de leve, fala: murmurar, nem pensar. Murmurar, nem pensar. Você pode aplaudir a Deus por isso? Amém? Ele diz assim: então vocês se desviaram muito depressa para seguir outro evangelho. Que começou que alguns judaizantes começaram a cercar Gálatas e dizer que o que Paulo tinha pregado era tudo conversa. Mas dizer o que Paulo tinha feito ali não valia nada. A mesma coisa que chegasse alguém do nosso ministério, né? Falar assim: tudo que vocês estão ouvindo aí é conversa furada. Tudo que vocês estão ouvindo aí domingo após domingo há anos é tudo história. Só que diabo não brinca de ser diabo.
E algumas pessoas, nas suas inconstâncias, vão fazendo o quê? Vão ouvindo outro evangelho. Vão ouvindo outras alternativas. Vão escutando outros contextos. E vão se desviando devagarzinho. E Paulo chama a atenção, olha só. Então, vocês saíram tão depressa daquele que Jesus chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. O objetivo é corromper o evangelho. O objetivo no mundo espiritual é falar que o que você tem ouvido, o que você tem recebido, talvez não sirva para nada. A batalha espiritual na nossa vida é falar: olha, talvez não seja tão assim, não. O que tem um pouquinho disso, o que tem um pouquinho daquilo, o que tem? Vai lá. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, igreja. Ele diz que, caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Não é de origem humana. Porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Eu conversando com o presbítero esses dias, ele falou para mim assim: pastor, nem eu acredito que Deus às vezes nos usa para falar algumas coisas. Eu falei: Silas, isso acontece comigo constantemente. Às vezes eu saio daqui e eu falo para você: eu não sou merecedor. Então o dom da palavra, irmão, que Paulo apresenta para Gálatas, é dado a ele por revelação. A verdadeira revelação, o verdadeiro evangelho, que hoje está se corrompendo, as pessoas se desviando, se tornando inconstantes, criando os altares e mais altares por aí, e achando que é aquilo que vai salvar, irmão. E não é. Então a inconstância espiritual do povo leva o povo à ruína, leva as famílias à ruína. Então a nossa luta, em nome de Jesus, igreja, é que a gente possa fazer e ter a certeza do que Josué também falou, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a luta. Vai vir as dificuldades, talvez as pessoas dentro do seu lar vão ser inconstantes, uma hora vão querer, uma hora não vão querer. Mas você foi chamado para batalhar. Você foi chamado para orar, você foi chamado para entrar em contato com Deus toda hora e falar: Senhor, eu não permito inconstância no meu lar. Eu não permito inconstância no meu casamento. Eu não permito inconstância no meu negócio. Eu não permito inconstância nas coisas que eu falo. Eu não permito inconstância dentro de mim, no meu próprio eu. Porque assim às vezes a gente está inconstante com nós mesmos. E Deus, ele é maravilhoso, porque ele vai falando para Gálatas exatamente como se deve agir diante das inconstâncias. Ele falou: meu irmão, você precisa entender o que é perseverança. Pessoas inconstantes, elas precisam entender que elas precisam perseverar. Que a gente já pregou aqui diversas vezes, para não falar centenas, sobre perseverança, que é não desistir com facilidade das coisas que recebemos. Se Deus está te dando um presente, não desista com facilidade disso. Não desista com facilidade da primeira luta que você enfrentar. Não desista com facilidade. As lutas vão existir, não vão parar de existir, não. Mas isso não pode fazer de você inconstante. Só porque veio a batalha, você: não sei se eu continuo, está difícil em casa, está difícil, a ponto de se tornar realmente muito difícil. Mesmo que esteja difícil, nós precisamos sair todo dia, acordar todo dia, com a certeza que todas as armas espirituais, todas as ferramentas espirituais já estão em suas mãos. Não como um fracassado, não como uma derrotada, mas como um vitorioso.
Sair de casa e falar assim, eu vou vencer hoje em nome de Jesus, para glorificar o teu santo nome, onde quer que eu ponha os meus pés. Aleluia. A minha casa vai adorar o Senhor, eu vou chegar em casa hoje vai estar diferente. Glórias a Deus, aleluia. Eu vou voltar para casa, vai estar diferente. Minha vida financeira, se esse é o problema de alguns, vai mudar em nome de Jesus. Vai mudar em nome de Jesus. Mas eu preciso às vezes me posicionar. O que está faltando às vezes é posição. É encarar de frente mesmo o problema, encarar de frente. E falar, isso eu vou vencer para a glória de Deus. Vai ser para a glória de Deus. É o que Paulo está ensinando Gálatas. Ei, não se desviem tão depressa. Ei, volta para cá. Ei, não cai em conversa furada. Vocês foram chamados, vão fazer a diferença. Isso vai dando gás, vai dando força. E a palavra de Deus diz que perseverança, firmeza e lealdade são os pontos principais para ser uma pessoa constante. Perseverança, firmeza e lealdade. Abre para mim, presbítero Silas, Tiago, capítulo 1, verso 3. Leia rapidinho. Vou pedir para a diaconisa Rosa lá no fundo abrir Romanos, capítulo 5, 3, 5. Por favor, Tiago. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Continua um pouco. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Amém. Pessoas que perseveram, pessoas que buscam constância, elas se tornam completas. Pessoas que buscam perseverar no reino de Deus, não desistir das coisas com facilidade, elas vão se tornando completas, constantes. Em nome de Jesus. Ação completa. É o que Deus está falando para a tua vida. Ele não quer você mais ou menos. Pessoas inconstantes, elas são mais ou menos. Você, meu irmão, não é mais ou menos e nem vai ser inconstante em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, 3 ao 5, por favor. Capítulo 5, 3 ao 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos na tribulação, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Eita Deus. A esperança não nos decepciona. Esperar em Deus é certeza de vitória. O que acontece é que a gente, às vezes, nas inconstâncias, a gente fica fraco a ponto de não querer, não ter entendimento do que é esperar em Deus. E não espera. Nessa falta de esperança, as pessoas se tornam inconstantes. Então, como uma pessoa inconstante vai ser firme. Como uma pessoa sem perseverança vai ter firmeza no que fala. Vai ter firmeza no agir. Vai ter firmeza como cristão nesse mundo aí fora para bater de frente com qualquer retaliação. Como que faz? Porque eu acho muito importante, meu irmão, o que a gente transmite aí fora. Como eu disse, as pessoas talvez não possam gostar de você, não possam gostar do seu cabelo, do seu jeito. Não é assim? Eu lembro que lá atrás tinha uns irmãos que chegaram na igreja, eu vi minha calça e falava, as calças meio coloridas. Aí os cabelos meio diferentes, os óculos grandes. Dona Maria, as pessoas às vezes falam, ih, vão pelo visual, né? Não é assim? A gente é assim. Rafael já chegou na igreja e falou, ih, eu não vou nessa igreja não, para a mulher dele.
A esposa dele falou, não vou não. Né, Cacá? Olha aí. Olha o Cacá aí. Que bênção, né? E a gente vai vendo que é isso. Às vezes as pessoas não podem gostar da gente. Mas quando elas andam um pouquinho com nós e vê a sua lealdade, vê a sua perseverança, vê a sua firmeza, vê o seu caráter com Deus, fala, opa, eu quero andar com essa pessoa aí, velho. Eu quero estar junto com esse cara aí. Porque hoje está raro. É raro. E você, como diz a palavra de Deus, você é um vaso escolhido do Senhor para brilhar. Não é para ficar apagado. É para brilhar. Só que os inconstantes, eles ficam apagadinhos. Apagadinho. Mas quem se torna constante, se torna forte, se torna firme, persevera toda hora. Vai sair daqui hoje sabendo que tem uma semana de luta para enfrentar, mas vai sair daqui na certeza de que Deus falou contigo e você vai vencer em nome de Jesus. E aquela batalha travada no teu lar vai cair por terra quando você se posiciona com Deus. Fala, não, vou chegar na minha casa, essa batalha que estava aqui vai cair por terra. Deus está lá já, cuidando. A palavra de Deus, eu falo aqui, nosso Deus não dorme. Nosso Deus não dorme. Pensando nele, tem um papai que cuida de mim. Quando eu vou descansar, quando eu vou dormir, ele está fazendo ainda a obra dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro do meu negócio, dentro de tudo, dos meus sentimentos, de tudo. Eu falo, nossa. Às vezes a gente quer dormir para começar outro dia, não quer? Quantas vezes a gente acorda de madrugada, preocupado, bate aquele negócio, fala que é insônia. Às vezes é Deus te chamando para orar, é Deus te chamando para uma conversa. É Deus falando para você 3h30 da manhã, 3h33, 3h40. Fala assim, ei, levanta, acorda, dobra o joelho aí, bate papo comigo, estou trocando ideia com você. Aí você sai, às vezes, não dormi nada, estou com insônia. Não, você não entendeu não, Deus te chamou de madrugada para bater um papo. Para que você já no próximo dia, já esteja uma rocha, fortalecido em nome de Jesus. Então isso vai trazendo com que as pessoas vão passando confiança. Pessoas constantes, eles trazem confiança para as outras pessoas. Então a pessoa que persevera, ela vai transmitindo firmeza. Abre para mim Josué 1:9. Quem quer abrir? Quem pode abrir? Vai, Rafa, vai ali. Rafael, Diaconisa ali. Josué 1:9. Bem conhecida a palavra, hein? Josué 1:9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Eu acho esse versículo assim tremendo, sensacional. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Pessoas que buscam essa constância, elas perdem o medo de prosseguir. Por que Deus falou isso para Josué? Por que vocês acham que Deus falou isso para Josué? Para que todas as inconstâncias e todos os medos de tudo que estava por vir caia por terra na vida dele. Deus encoraja Josué. Deus dá uma guinada em Josué. Fala, você está pegando aí uma baita de uma responsabilidade. Sabe quem tomava conta disso aí? Moisés. Olha o nível, irmão. Só que você foi exemplar. Você foi um dos espias que voltou. Seu testemunho conta. Você foi fiel, você foi leal, você perseverou lá de Moisés. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que você recebeu isso. Não é de mão beijada. Não, você lutou para isso. Então não joga fora tudo que você conquistou por causa das batalhas que vão vir em Jericó. Não joga fora pelas dificuldades que você vai entrar com os povos que você vai ter que lutar. Mas aprenda o seguinte: sempre vai em nome do Senhor Jesus. Sempre vai em nome de Deus. Sempre vai, meu irmão, para a vitória em nome de Jesus. Então Deus fala para Josué isso, para que ele se fortaleça.
diante do seu próprio eu. Um homem fortalecido com ele mesmo, ele se torna firme, dia após dia. Firme. Então era isso que Josué estava fazendo, firmeza. Estava tendo firmeza, um homem de fibra, um homem que não podia ser um cara inconstante para prosseguir diante de tantas lutas que eu tenho, para exaltar o nome do Senhor. Não ia ser qualquer um. Por isso que Deus chama você, meu irmão, não para ser constante, para mais ou menos. Ele te chama para brigar, para ser constante, para levar o nome dele. Lembra que ele diz assim: vocês são sal da terra, vocês são luz desse mundo. Tem noção o tamanho disso? De confiança que ele deposita na tua vida. Para falar: eu confio em você, vai. Aí o filho vai lá e dá uma mancada, dá outra mancada. Aí Deus ele vai de novo e fala: filho, deixa a inconstância de lado. Porque é o homem que persevera, o homem que busca firmeza. Aí vai ter um negocinho assim chamado: esse cara aí tem lealdade. Essa mulher aí é fiel. Essa mulher aí é leal. Sabe por quê? Porque ela persevera com Deus. Ela é firme com Deus. Ela é leal com Deus. Sabe o que acontece? Ela vai ser leal com seu esposo. Ela vai ser firme com a sua família. Ela vai perseverar em nome de Jesus para que a sua família seja abençoada dia após dia. E aí você vai entender que a mulher sábia realmente é dificular e atua, destrói, às vezes com suas próprias palavras ela arrebenta. É a mesma coisa para o homem. Então o lar que busca perseverança, que busca firmeza e busca lealdade, é um lar constante, é um lar firme, é um lar preparado para levar o evangelho para qualquer um que quer entrar ali. Qualquer pessoa que sentar na tua mesa, Deus vai te dar estratégias para você falar do nome dele. Em nome de Jesus. Agora, se a pessoa senta no teu lar e vê que o teu lar é inconstante, que moral a gente tem para falar de Deus? Se você é inconstante nas suas próprias conversas, nas suas próprias atitudes, nas suas próprias posições, se a tua palavra faz curva, sabe a palavra que faz curva? Cutuca quem está lá de novo. Fala: crente não pode ser enrolado. Crente precisa ser leal. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí por isso. Glória. Abra para mim, Marcelo, Provérbios 21:21. Por favor. Deixa eu ir, Marcelo. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. Lê de novo, por favor. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. Quem é leal, a palavra de Deus está falando que encontra vida, justiça e honra. Que pessoas leais encontram vida, e essa vida é vida eterna. Justiça é a justiça de Deus na sua vida. E honra é o que você vai entender o que é ser honrado em nome de Deus quando você busca ser leal ao Senhor. Vida, justiça e honra. Dê honra a quem tem honra. Dê honra a quem tem honra. Você, em nome de Jesus, está sendo honrado por Deus hoje. Para que tudo que é fora do que está sendo ministrado aqui na sua vida caia por terra. Que você esteja firme em tudo que acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Para perseverar, para estar firme e ser leal com Deus em tudo. Em tudo. Porque
As lutas espirituais, elas não são brincadeiras. Então, quando a gente vê o que Paulo vai dizer no finalzinho de Gálatas sobre essa luta espiritual de viver no espírito e não na carne, tem tudo a ver com esse alicerce aqui ministrado. Para eu ter justiça, para eu ter vida, justiça e honra de Deus, eu preciso matar a minha carne e permitir cada vez mais que eu viva pelo Espírito. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, verso 16 vai dizer assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfareis a vontade da carne. Isso chama-se renúncia. Pessoas leais ao Senhor vão renunciar toda hora. Pessoas fiéis ao Senhor, elas vão estar renunciando todo o tempo, meu irmão, a própria vontade da carne. Até estar um fortão, espiritualmente falando, para que aquelas coisas que antes tiravam você, deixavam você inconstante, já não tenham mais força na tua vida. Por isso que a gente vai agora entender que todo esse alicerce ministrado na vida de Gálatas é para que eles tenham força para lutar contra a sua própria carne. E ele conclui Gálatas dessa forma. E ele vai dizer: olha, portanto, a carne luta contra o espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne, meu irmão, são evidentes. Por isso que o crente, que se diz crente, está com Deus e tal, é evidente quando ele está vivendo pela carne. É evidente. Fica fácil de ver. É uma caminhada aí fora, é um bate-papo na esquina, é o que rola dentro de casa nos assuntos, é o jeito de falar, o modo de falar. Porque a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela vai ensinando Gálatas que não tem jeito. O cara que se diz crente, a família que se diz cristã, ela precisa exalar isso. E se ela não vive isso, sabe o que vai acontecer? As obras da carne vão estar manifestas. Simples assim. E ele vai aqui relatar o que todo mundo aqui já ouviu um monte de vezes. As obras da carne são manifestas. E a primeira que ele vem é o que derruba, que deixa qualquer crente inconstante em imoralidade sexual. Isso não tem jeito. O crente que pôs o pé nisso, ele precisa sair fora agora. Em nome de Jesus. Agora. E Deus está falando com você. Sai fora. Sai fora. Pode ser um negocinho. Sai fora. Porque isso vai fazer com que você fique fraco. Isso vai te afastar da presença de Deus. Não tem jeito. A gente não consegue, às vezes não consegue. Fala, mas está acontecendo isso na minha vida. Está acontecendo aquilo na minha vida. É um negocinho que, poxa, parece que não dá certo, eu estou ali e tal. Mas, cara, Deus conhece a intenção do seu coração. Se tem alguma intenção errada, você não consegue prosseguir. E aí talvez as pessoas, por vergonha de falar, ou por não querer, filho, Deus te abençoe. Já eu vou mostrar para todo mundo, viu? As pessoas por não, às vezes, terem coragem de assumir isso, sabe o que elas estão fazendo? Elas se tornam inconstantes. Então a palavra de Deus vai falar, olha, cuidado com as obras da carne. Que elas são manifestas e só, talvez a pessoa que está vivendo aquilo vai achar que os outros não estão vendo. Porque todo se torna notório. Porque eu volto a dizer o que a gente leu aqui agora há pouco. A palavra de Deus vai falar de Deus não se deve zombar. Não se deve zombar. Eu volto a dizer, é melhor as pessoas não gostarem de mim. É melhor você não gostar do meu jeito do que eu brincar com Deus.
É melhor às vezes as pessoas não quererem mais andar com você. Falar, cara, você está sem graça aí, né? Não fala mais um negocinho, né? Daqueles lá que a gente falava. Não assiste mais uns negócios aí diferentes. Virou quadradão, né? Largou tudo. Pois é. Nós somos resultado das nossas escolhas. Então a palavra de Deus vai dizer assim: impureza. Sabe que é uma pessoa impura? O palavreado dela é sujo. Você vai conversar com ela, de 10 palavras, 9 é palavrão. Aí tem crente às vezes que numa hora de uma brincadeira solta o palavrão e acha que está tudo legal. Carne. Cuidado. Joga fora. Em nome de Jesus. Joga fora. Se de repente voltou aquele negócio, tudo sem querer saiu, pede perdão para Deus e continua, mas não deixa isso tomar toda hora falar. Amém? Olha só outra coisa aqui que Deus vai falar. Libertinagem. Sabe o que é libertinagem? A palavra já usa, sabe o que é, né? É o que acha que coisas imorais está tudo bem. É imoral. Idolatrias, feitiçarias, ódio. O ódio, cara, é um perigo. O ódio te torna totalmente inconstante. A pessoa que tem aquele ódio dentro dela, que não sabe, não consegue largar o do ódio, com aquela raiva dentro, cai por terra em nome de Jesus. O ódio tira qualquer um da presença de Deus. Tem ódio. Coloca no altar de Deus. Se esse sentimento vem em você de tal pessoa, apresenta para Deus. Fala assim: eu não quero sentir mais isso não. Pai, faz o seguinte, Pai, eu estou te apresentando em nome de Jesus esse sentimento que eu estou tendo de tal pessoa. Eu não quero mais sentir isso. Em nome de Jesus. E toda vez que você sentir, apresenta para Deus. A palavra de Deus vai dizer que a gente precisa apresentar para Ele. Foi isso que a irmã colocou hoje no grupo. Né? A gente precisa apresentar para Deus os nossos fardos, as nossas cargas, as nossas dificuldades. Amém? E olha só, discórdia é uma coisa que não pode ter em nosso meio, não pode ter na sua casa. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Isso tem pego muito crente. Cuidado. Cuidado com a embriaguez. Orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Então é sério, entendeu? Por isso que Deus vai falar de... por isso que Paulo vai falar de Deus. Não se zomba não. Se você está nessa pegada aí, sai disso. Porque isso daí, cara, você não vai estar no reino. Esquece. Você pode ser o cara mais legal do mundo. Pode ser o cara da hora. Esquece. Não tem jeito. Então, se isso está rodeando a sua vida, vai te tornar inconstante. As pessoas inconstantes estão todo o tempo dando brecha para que essas vontades da carne se tornem manifestas. Sacou? Pode ver, pessoas inconstantes estão na brecha. Se hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou de outro, estou de outro com Deus, sabe o que acontece? Eu estou inconstante, cara. Eu estou firme. E quando eu estou na minha inconstância, eu estou de janela aberta para o pecado entrar. Entendeu? Por um outro lado, a palavra de Deus vai dizer assim que, entretanto, o fruto do Espírito é bem diferente, não é? A pessoa que está constante ali, que está firme, que perseverou, que buscou firmeza, se tornou leal, sabe o que acontece? Olha só, o amor é evidente na vida dela. O amor é evidente, cara. É uma pessoa que ama a sua família, ama a obra de Deus, ama as coisas que faz. Pode ver, o amor está exalando.
A alegria. A alegria é fruto do Espírito, velho. Esse negócio de crente mal-humorado tá por fora. Cutuca quem tá lá de novo. Crente mal-humorado tá por fora. Em nome de Jesus. Porque não é fruto do Espírito. Tem que estar alegre. Quem está cheio do Espírito Santo, irmão, sabe como está? Alegre. Essa é a verdade. Quem está cheio do Espírito Santo está rindo, está passando a dificuldade, como foi em Tiago capítulo 1, verso 3. Está passando a batalha, meu irmão, mas está perseverando ali, está buscando domínio próprio e está falando: Senhor, glória a Deus. Eu não sei o que o Senhor quer fazer. Está difícil, mas se estou passando, Pai, é para honrar o teu nome. Aleluia, glórias a Deus. E abre o sorriso, cara. Tira esse negócio de mau humor da sua cara. Tira. Em nome de Jesus. Tem gente que já acorda reclamando da vida. Não dá nem tempo para Deus. Deus está falando. Filho. Já é. Parece aqueles pincher. O pincher é engraçado, né, velho? Falando em pincher. Meu Deus do céu, pincher é o melhor exemplo para a gente usar do crente mal-humorado. Ele não tem tamanho. Não tem, a gente não tem tamanho. A gente acha que tem. A gente não tem tamanho. A gente acha que é forte. A gente acha que é bravo. A gente acha que as pessoas vão ter medo de nós, né? E a gente não passa de um pincher. E acha que a nossa cara feia, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, vai mudar alguma coisa. Só vai piorar. Porque quem é cheio do Espírito Santo exala alegria. Exala. Tá alegre. Às vezes eu em casa e a Daiane é mais mal-humorada que eu, todo mundo sabe, né? Hoje eu estava falando para ela: mulher do céu, chamar a galera lá em casa com o Felipe, meu irmão, não é fácil, né? Criançada de 12 anos, segura para ver. E bagunça uma coisa e bagunça a outra. Ela estava querendo arruma daqui, arruma de lá, daí toda organizada, gosta das coisas tudo em ordem. E eu só olhando. Eu já ganhei de longe, peguei as bicicletas, falei: vou lavar as bicicletas. Eu vou lavar as bicicletas lá fora. E eu só vi um pincher lá dentro. Aí ele acho que já se ligou e falou: pai, tô saindo fora. Vou sair fora, vou indo, a gente se encontra mais tarde. Eu falei: beleza. O genro vai na bota, né? Malandro, né? Aí sobrou pra quem? Sobrou pra eu aguentar o pincher. E a brava pincher. Tem hora que... Mas é o que eu falo. A gente, com alegria, a gente quebra qualquer situação de mau humor. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela se torna alegre porque ela vai transmitir um negocinho aqui, chamado, sabe o que? Paz. O crente, ele vai estar sempre em paz. O crente cheio do Espírito Santo. Às vezes eu chego em casa e falo para o professor assim: nossa, tá difícil pra caramba. Cheguei esses dias e falei: não sei se eu vou aguentar. Mas ao mesmo tempo, quando a gente busca no Senhor, tem um versículo que vai dizer que quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente vai ter um negocinho chamado paz. É uma paz que excede todo entendimento. Paz que excede todo entendimento. Cara, isso é maravilhoso. Porque você fala: toda luta, tá difícil. E é o que a Bíblia inteira está ensinando para mim e para você. Quando o cara, ele busca em Deus e se fortalece no Senhor, persevera em Deus, é firme em Deus, é leal com Deus, essa paz que excede todo entendimento se torna evidente na vida dele. Se torna evidente na tua vida. Agora, quando você se torna inconstante, é mal-humorado, é mal agradecido, é murmurador, só reclama, como que faz, velho? Para as obras de Deus
se tornarem manifestas na sua vida. Se você não dá um sorriso, irmão. Tem que sair sorrindo para todo mundo, você tem que ir para ninguém. Você tem que ir para o Senhor. Deus que transforma você. É isso. Deixa Deus te transformar. Mas você tem que entender que as coisas que são da carne, elas se tornam manifestas na vida de qualquer um. É na minha, é na sua, de qualquer um. Então olha só. E ele vai falar o seguinte. Então a pessoa que vai buscando amor, ela transmite amor, ela transmite alegria, ela transmite essa paz que vem de Deus. Ela vai transmitir outro negocinho que é difícil para o crente. Difícil, velho. Paciência. Paciência. Quem é cheio do Espírito Santo é paciente. E eu aprendi um negócio na vida. Ninguém ganha do cara paciente. Ninguém vence um cara paciente numa reunião. Ninguém vence um cara paciente numa situação difícil. Ninguém vence o paciente. O cara que está paciente ali, eu vou esperar em Deus. Vou esperar em Deus, cara. Vou me posicionar com Deus, vou esperar em Deus. Eu não tenho resposta para isso. Vou esperar em Deus. Vou tomar atitude, vou me posicionar e vou esperar no meu Senhor. Bateu uma doença. Eu não tenho o que fazer. Falei para o meu irmão esses dias. Ele saiu do hospital, graças ao Senhor. Recebeu alta. Câncer no cérebro. Apareceu mais duas situações lá. Eu brincando com ele, que ele estava inchado, parecia Peppa Pig. Mas uma coisa boa desse meu irmão é o seguinte, cara. Sempre que eu falo com o Betão, ou ele se emociona e chora, ou ele fica sorrindo. Ele tem um jeito lá que muita gente não gosta. Mas ele é um cara que é o seguinte. Às vezes eu liguei para ele, estava na cama do hospital, coloquei no vídeo, comecei a brincar com ele, falei, você está parecendo a Peppa Pig, está inchado, está não sei o que lá, dos remédios que ele estava tomando, tadinho. Ele começou a rir, velho. O cara está com câncer na cabeça. Eu falei, então algumas pessoas, em algumas situações, elas passam para você o seguinte, cara. Não deixa pequenas coisas atrapalhar a sua caminhada com Deus, não. Tirar a sua alegria, tirar o que você tem de melhor. A palavra de Deus diz que o inimigo vem matar, roubar e destruir. Você acha que ele vem matar e roubar, destruir só a sua vida financeira? Ele vem matar, tirar a sua esperança. Ele vem tirar a sua alegria, ele vem tirar o sorriso do seu rosto. Ele vem tirar o que você tem de mais bonito. Ele vem tirar a sua paz. Ele vem tirar a sua bondade. Ele vem tirar a sua paciência. Ele vem tirar, sabe o que? O fruto do Espírito Santo que você lutou para ter. E você acha que é coisa material. Material você busca, trabalha e constrói. O mais legal é você ser um cara que transmite a presença de Deus, irmão. As pessoas têm que conversar com você e falar, caraca, que delícia conversar com o Silas, que gostoso conversar com o Cacá, que da hora conversar com a irmã Matheus, que da hora conversar com o irmão Fernando, que gostoso que é. Não para sair falando, puta cara mal-humorado, você diz crente. Putz, cara esquisito, puta mulher esquisita, baita mulher esquisita, cara. Nem parece falar que é crente, anda de coca e tudo. Vai falar mal dos outros, cara. Mentira, fofoqueira. Como que é o fruto do Espírito? Cadê o fruto do Espírito Santo, velho? Cadê, irmão? Você ri, né? Às vezes está toda ajeitada para todo mundo ver que é crente, mas as atitudes são totalmente fora disso. Então olha só. Então a palavra de Deus vai falar o seguinte. Que a benignidade, bondade, fidelidade fazem parte do fruto do Espírito. Cara, crente é fiel. Crente é fiel, velho. Ah, mas um dia foi infiel. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, que Deus transformou a sua vida, infidelidade jamais. Já era. Já era. A infidelidade leva o crente para o inferno, pastor. A verdade é essa. Tem conversa.
É uma das coisas mais difíceis, cara, de ser perdoado, de conviver e de se manter firme. A coisa mais difícil é a infidelidade. Porque a infidelidade, cara, ela nunca é feita automaticamente. Ela sempre tem que ter uma estratégia. Ninguém é infiel. Ah, sou infiel. Não, para você ser infiel, você precisa trair. Para trair alguém, você precisa tramar. Você precisa buscar essa trama, você precisa buscar ser infiel. Por isso que é tão sério. Mas como é bom de ver pessoas que eram infiéis se tornaram fiéis e dão até testemunho. Hoje eu quero caminhar com Deus em fidelidade. E a palavra de Deus nos ensina que a fidelidade ela se torna tão evidente, tão bonito ver uma pessoa fiel, uma mulher fiel. Não é bonito ver e falar, eu sou fiel ao meu marido, sou fiel à minha esposa. O cara pode parecer a tentação que for, acabou. E não só na parte, né, de casal. Fidelidade nos negócios, fidelidade no que fala. Não é legal você lidar com uma pessoa fiel? Fala, cara, esse cara é fiel. Essa moça aí, ela falou que era até o fim mesmo. Ela às vezes pode estar, né? A gente às vezes é prejudicado, mas eu prometi que ia fazer, eu vou fazer. Mas o crente também tem que estar posicionado contra a infidelidade. Posicionado. Cara, você foi infiel comigo, cara, é o seguinte. Se for para te perdoar, perdoa agora, não tem mais. É uma vez. E olha lá, tem gente que nem uma vez aguenta. Né? E assim que é. A verdade é essa. Então, olha só. Então, o fiel é maravilhoso lidar com ele. Outra coisa é a mansidão. Mansidão. E o top também aqui, do fruto do Espírito, que muita gente não tem, domínio próprio. Aonde você sabe se a pessoa tem domínio próprio ou não? É na hora que está tudo legal? É na hora que está tudo bem que você vai ver, nossa, que domínio próprio. Nossa, está tudo bem, está tudo certo, tem domínio próprio. Não, meu irmão, é na hora que dá uma perreada mesmo. É na hora que está difícil. É na hora que o parafuso aperta, Silas. É na hora que o martelo bate no dedão. É aí. É aí que você vê o domínio próprio. E o crente, irmão, ele precisa exalar domínio próprio. Porque aí assim, ele vai estar preparado. Vai ser uma fortaleza para seguir adiante. O que eu tenho que buscar nessa vida? Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Qual daqui está pegando você? Qual ponto daqui está pegando você? Cara, tira ele e se enche do Espírito. Tira o que está fraco e preencha o que é forte. Tira as coisas que te afastam da presença de Deus. Tira, vai tirando. Vai pedindo para Deus, não consigo, não tenho força, está difícil. Vai apresentando para Deus todo dia. Deus ele vai te fortalecer, você vai conseguir. Em nome de Jesus. Mas não continue falando amém das coisas que Deus abomina. Deus abomina. Porque a palavra de Deus está sendo muito clara. Não vos engane. Para de querer se enganar. De Deus não se permite zombar. Que você possa sair daqui, meu irmão, abençoado, fortalecido, cheio da presença de Deus. Meditando em tudo que foi ministrado aqui hoje. Que a sua semana seja dessa forma. Cheia de perseverança. Cheia de firmeza em tudo que você fizer. E repleta de lealdade nas suas atitudes. Para a glória do Senhor. Vão na bênção, vão na paz, firmes, tendo vida, justiça e honra para a glória do nosso Deus. Aplauda o Senhor por isso, Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Você que nos assistiu, santo é o nome do Senhor na sua vida também. Aleluia, glória.